Eficácia na comunicação. Parte 3. Como fazer apresentações. Olá, estamos na parte do como em relação à apresentação. Como fazer as apresentações. Então, portanto, estamos pensando em mobilizar determinadas técnicas, determinados princípios. Um deles, em relação a princípio, ou uma dessas estratégias ou um desses procedimentos para tomada de consciência diz respeito ao conhecimento indispensável que você precisa saber sobre sua voz. O conhecimento sobre a voz significa, em grande parte, saber um pouco de você. Vamos conhecer isso. O quadro que está na tela faz um balanço aqui de alguns pontos. A questão do conteúdo nós vamos a cada parte aprofundando a estrutura propriamente de um discurso. Nós estamos aqui nesses aspectos formais ligados ao orador e falamos já bastante sobre isso. Temos aqui esse símbolo de autoridade e, na verdade, eu evoco esse item, os símbolos de autoridade, muito porque um desses símbolos, digamos assim, está já impresso na voz desse palestrante. Esse símbolo de autoridade, claro que nós podemos ter como referência o próprio currículo desse palestrante, não é? O passado dele, o presente dele, como intelectual, por exemplo, como um especialista, como alguém de referência de determinada área, ou ainda como um eficiente comunicador no âmbito da empresa. Sabemos de tudo isso, mas é um símbolo de autoridade a própria presença desse palestrante. Muito dessa presença se expressa pela voz. Daí você ser obrigado, digamos, a essa tomada de consciência em relação a essa qualidade, a esse meio expressional que é a voz. Muito bem, aspectos formais ligados ao orador. Voz, dicção e vocabulário. A voz é uma radiografia do indivíduo. Você quer conhecer uma pessoa? O primeiro contato, aquela fisicalidade, a presença da pessoa. Então, mesmo antes de conhecê-la, se você souber alguma coisa sobre ela, é capaz que você projete uma imagem em relação à pessoa com a qual, naquele momento, você mantém contato. Agora, a voz, ela é portadora de muitos sentidos. Daí essa radiografia, o modo, o volume dela, o timbre, que é a marca personalista dessa voz, a dicção, que tem a ver com a precisão com que você pronuncia as palavras, a chamada precisão prosódica. Não é? Nem sempre, claro, professores, palestrantes falham, nós falhamos frequentemente em relação a isso, que, portanto, a voz, ela se entrega, ela, vamos dizer que ela encobre, num certo sentido, ela reveste esse indivíduo e a outra pessoa no momento de uma comunicação. Então, o que você precisa saber sobre a sua voz? O modo como ela soa propriamente, pensar no timbre. Dá para você melhorar o timbre da sua voz? Dá. Afiná-la é possível. Essa voz, esse mar que se espraia, que afinal de contas, como digo, é portadora de sentido e envolve a todos. Essa voz você precisa ter domínio e compreender, antes de tudo, o sentido dessa sua voz. Mas o volume, vamos falar do volume. O volume tem a ver com a altura, né? A altura da sua apresentação, o volume da voz na sua apresentação. Uma voz que tente se manter alta o tempo todo, ela pode se tornar cansativa, ela não tem melodia, ela não tem curvas tonais, né? O tom, o volume, sobretudo, a altura, ele é permanente e desgastante. Em apresentações, na verdade, que tenham mais de 3 ou 4 minutos, é preciso que haja uma alternância nesse volume, em determinados momentos. Portanto, sua voz será mais alta, de acordo com determinada intenção, em outros momentos mais baixa, também conforme determinadas intenções. Então não se trata apenas de se fazer uma espécie de gangorra, desse modo, quando eu digo que ela é portadora de sentidos, porque você demonstra consciência que é possível
de dotar a sua voz ali de elementos cênicos, dramáticos, eventualmente cômicos, irônicos, conforme uma necessidade que se coloque ali durante a sua fala. Olha, voltando aqui à dicção, uma tentativa de precisão extrema na articulação das palavras pode levar você à perda da naturalidade. Ou seja, tentar, por exemplo, pronunciar as palavras da mesma forma como elas são escritas. Então, lá tem a palavra tenente. Tenente. Ora, por questões básicas, enfim, próprias da língua, que nem cabem nesta aula, nós pronunciamos tenente em boa parte do Brasil. Todo o Sudeste é tenente. Em São Paulo, por exemplo, dada a influência italiana, né, tendemos a dentalizar essa sílaba final. Então é tenente, um pouco dentalizado. Já no Rio de Janeiro, talvez tenente, né, como também no litoral paulista, na Baixada Santista, por exemplo. Então, isso se chama norma linguística, isso não é erro. Agora, é erro você, talvez, na região sudeste, por exemplo, achar que a palavra tenente tem que ser pronunciada como tenente, tenente, porque foi escrita assim. Ora, se isso é adequado a uma determinada região do país, por uma questão, como referi há pouco, por conta dessa norma linguística, que seja natural naquela região. Mas você não deve tentar reproduzir a exata grafia de uma determinada palavra, porque acha que, em consequência, a sua dicção ganha em qualidade. Essa precisão prosódica, essa precisão na pronúncia das palavras, tem a ver com vários outros aspectos que vão bem além desse a que me referi. Por exemplo, muito frequentemente, nós ouvimos em toda parte uma perda do ditongo, não é? Então, uma palavra como, por exemplo, peixe, transforma-se em peixe, né? Trouxe, transforma-se em trouxe, né? Isso, em determinados ambientes, chama bastante atenção. Existe o verbo roubar, que afinal de contas vem sendo pronunciado em toda parte, você ouve, mas roubar, né, é bem diferente de roubar. Roubo é diferente de roubo, né? Então, atenção para esse tipo de efeito, né, essa perda do ditongo, não é? Uma espécie até equivocada de aglutinação, de perda, de redução, eis aí, estava atrás dessa expressão, de redução do ditongo, essa perda. Então, muito cuidado. Eu vou dizer o seguinte, pessoas, vamos dizer, mais cultas, são muito atentas a essa questão da dicção também. Uma pessoa com uma formação cultural mais sólida, ela é atenta a isso também e não vai sair por aí falando em roubo, né, em trouxe e assim por diante, tá? Então, sobretudo no palco, cuidado com a redução do ditongo, cuidado com o exagero da dicção, não torne essa parte da sua fala mais evidente que o próprio conteúdo. Aqui nós temos andamento e ritmo, ambos se parecem, né? O ritmo, todo mundo tem uma noção do que seja ritmo quando ouve a expressão, puxa, eu trabalhei sempre no mesmo ritmo, eu andei minhas caminhadas noturnas, eu tento manter o mesmo ritmo, então é uma certa cadência. Então ritmo, andamento, cadência tem a ver com a preservação, não é, de certo pulso, portanto, de certas unidades que estão ali em conformidade, digamos assim, com determinada intenção. O ritmo de uma fala tem a ver, claro, com velocidade, e essa velocidade se expressa um pouco da sua personalidade, me parece adequado que ela seja preservada, esse seu ritmo pessoal, essa sua velocidade pessoal. No entanto, se a velocidade, se o ritmo, se a cadência, né, se o andamento é demais veloz, ou pelo contrário, muito lento, tudo isso se dá de forma muito lenta, então, portanto, o orador sensível é levado a repensar, digamos, esse aspecto da sua performance. ênfase significa
saber dotar a fala de determinados destaques. A fala como todo, então nós estamos pensando todos esses elementos da mesma forma. O volume, a cadência, o ritmo, o andamento, como na verdade você faz a gestão de tudo, não é? Como você controla exatamente o modo em que determinada palavra pode ser distendida ou não, de acordo também com determinada finalidade. Tudo isso confere um determinado colorido à sua fala. A ênfase também, né? A ênfase é o sublinhar determinadas palavras, outra vez, com determinada intenção. Não se faz isso de forma aleatória. Quer chamar a atenção? Dê ênfase a determinada palavra. Dê ênfase a determinada palavra. Não é? A pausa, até porque você está fazendo essa modulação de voz, falando mais alto, mais baixo, mais devagar, mais rapidamente, controlando velocidades, mais uma vez de acordo com certo propósito, não é? A pausa também confere a determinado trecho da sua fala uma determinada carga de significação, ou de significado. Por exemplo, uma suspensão, né? Algo que se coloca em suspense, algo que essa pausa pode, digamos, persuadir ou convidar o ouvinte, o espectador da sua palestra, a fazer uma reflexão curta durante a própria palestra. Então, oradores que sabem envolver o espectador saberão explorar a pausa de forma absolutamente estratégica, de forma expressiva. A pausa. A velocidade, vamos lá outra vez. Você deve ter percebido, claro, com toda certeza, na televisão, atores e atrizes cuja velocidade da voz fica muito evidência, e como eu disse há pouco, esse aspecto formal não pode se evidenciar mais do que o próprio conteúdo, não deveria ser assim. No entanto, é perigoso se você fala velozmente, simplesmente você optar numa palestra em falar lentamente e perder a naturalidade. Então, se você não se mostrar ansioso, se souber controlar a sua ansiedade, você é capaz de reduzir eventualmente um pouco dessa velocidade, desacelera um pouco, ganha talvez em clareza, né? Em sonoridade, não perdendo, não deixando de ser aquilo que você é, e com isso a sua fala ganha em qualidade e naturalmente seu orador em conteúdo. Já temos aqui o local e recursos didáticos, vale a pena falar um pouco sobre isso. Local, você sabe exatamente a questão do local, como que a materialidade, a ambientação pode influir numa apresentação. Existe uma situação em relação ao local muito representativa de uma série de situações aí que se repetem, que são locais com acústica inadequada. Pior ainda, a acústica do local propriamente, o ambiente é muito grande, com paredes sem cortina, por exemplo, gera eco e o som ambiente mal equalizado. Então, portanto, por conta dessas falhas técnicas e arquitetônicas, digamos assim, a inadequação do local, a sua fala pode ser bastante prejudicada. Existem algumas estratégias que talvez possam contornar um pouco esse problema, não é? Já me refiro a algumas delas, mas isso também tem a ver, esse local, com a adequação desses recursos sobre os quais nós vamos falar, os recursos didáticos. É claro que o quadro negro, tudo aquilo que representa, quadro negro fica muito bem numa sala de aula. Se o quadro negro for utilizado num grande auditório, o quadro negro é absolutamente inapropriado para grandes auditórios. Se você se sente seguro com sua letra, né, não tem vergonha de exibi-la, quem sabe na empresa você possa utilizar um quadro negro, porque é uma forma também de você apagar, refazer desenhos, palavras, destacar, apagá-las. Então há uma dinâmica inerente
a materialidade desse recurso, que pode ser interessante, mas cuidado. O flip chart, você sabe que são aquelas folhas sobrepostas, geralmente num tipo de papel pardo, acho que é um papel craft, qualquer coisa desse tipo. Da mesma forma, né? Da mesma forma. Tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é, assim, parece que implícita, como são folhas sobrepostas, com uma dimensão diferente de um quadro negro, então já se exige de imediato ali, por conta, outra vez, do campo reservado para a escrita, se exige que o palestrante seja muito rápido, use ali a largura daquele papel, 2 linhas, imediatamente passe para outra folha, mas você é suficientemente habilidoso para isso? Você sabe utilizar? Para fazê-lo, você tem que treinar. Quadro negro, treine bastante. Outra vez aí o flip chart, outra vez, treine muito. Mais ainda, vale para o quadro negro, sobretudo para aquela lousa mágica que comporta pincel atômico e tudo, já não é mais o tradicional quadro negro. Você pode utilizar diferentes cores, como também o giz, né? A diversidade de cores de giz, também essa diversidade oferece essa oportunidade de você destacar determinadas palavras e tal. Mas para isso, você tem que treinar mesmo. Não se atreva até, não se lance a essa atividade sem saber efetivamente desenvolvê-la. O DVD, se você está levando DVD, é claro que quem sabe usar DVD, por exemplo, professores que fazem, que usam filme em sala de aula e utilizam lá o DVD do filme. Para fazer determinadas pausas, você tem que saber fazer isso, obviamente, dentro de determinado plano, saber fazer essa intervenção. Se o uso didático for esse, de expor determinados trechos, não tem sentido também numa apresentação de 2 horas, você passa um filme de 1h30 e tudo aquilo que esperavam tanto da sua fala ficou reduzido a 30 minutos ou menos. Não tem muito sentido isso. Há também a preocupação da adequação de determinado recurso didático a uma finalidade que você tem em mente. O datashow que mais se utiliza, aqui nós teríamos nessa situação de educação à distância, o uso equivalente do datashow. Com tudo que o datashow empresta, a qualidade de uma apresentação e também o transtorno de uma determinada apresentação quando o palestrante não sabe utilizá-lo, não sabe utilizar telas. Veja, há situações e situações. O uso de datashow ou de slides em aula tem um significado, em palestra um outro, por conta do tempo disponível para a palestra, né? É claro, uma coisa é uma programação alongada, outra coisa uma intervenção de 1 hora, 1h30. Valerá a pena exibir muitos slides de 1 hora? Será que essa expectativa da plateia que foi lá em busca talvez de algo muito, muito pontual que deveria se resolver em 50 minutos, 1 hora, já vi palestra de 40 minutos? Então, é saber adequar, é a grande questão da coerência outra vez aqui sendo requerida. Temos aí diante de nós uma série, já uma matéria sobre a qual temos que refletir e continuaremos nessa reflexão. Muito obrigado.